Fala, Fogão! Botafogo e Atlético Goianiense vão se enfrentar pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, em partida a ser realizada nesse domingo no Estádio Olímpico, lá em Goiânia. É um jogo naturalmente importante para ambos os times, tanto o Botafogo quanto o Atlético Goianiense querem se afastar da zona do rebaixamento, ninguém gosta de ficar lá embaixo, e o Botafogo hoje, inclusive, está dentro do Z4, enquanto o Atlético Goianiense está do lado de fora, mas ali bem pertinho. É o famoso jogo dos 6 pontos. Se o Botafogo vence o Atlético, ultrapassa o time deles na tabela de classificação. Já se o Atlético vence o Botafogo, eles se afastam do Z4 e afundam o Botafogo mais ainda dentro da zona maldita. E isso é algo que nenhum botafoguense quer ouvir falar. Então a gente precisa começar a converter todos esses empates que o Botafogo conquistou como visitante, porque vale lembrar, o Botafogo ainda não perdeu como visitante nesse Campeonato Brasileiro, empatou todas as partidas, mas é fundamental que nesse jogo diante do Atlético Goianiense a gente consiga alcançar a vitória para buscar esses 3 pontos. Não dá pra gente pensar em empatar mais um jogo, que dirá perder a partida. Precisamos converter o bom futebol que a gente tem apresentado jogando na casa do adversário em 3 pontos na tabela de classificação. Mais do que nunca, tá? Principalmente por se tratar de um jogo contra uma equipe que também está disputando lá embaixo, tentando se afastar do Z4, mais do que nunca, o Botafogo precisa buscar essa vitória. No histórico do confronto, o Botafogo leva vantagem diante da equipe do Atlético. São 5 vitórias do Botafogo, 2 vitórias do Atlético Goianiense. E jogando na casa do adversário, o Botafogo também leva vantagem. São 2 vitórias nossas contra 1 vitória do time da casa. São números interessantes, estatística não entra em campo, mas é mais uma dose de confiança para a gente poder pensar em chegar lá no Estádio Olímpico e buscar o resultado positivo. O Botafogo que deve poupar alguns jogadores para esse confronto, alguns jogadores que têm sentido mais essa maratona de jogos, e naturalmente isso acaba acontecendo, porque o nosso elenco é muito enxuto, a gente já vem de uma sequência de partidas complicada, inclusive pela Copa do Brasil, com toda certeza isso também acontece com a equipe do Atlético Goianiense, mas cada equipe vai sentindo o desgaste de uma determinada maneira. E o Botafogo tem demonstrado que está sentindo o peso dessa maratona de jogos. Então, por isso, Marcelo Benevenuto deve ser poupado, Calu deve ser poupado e, de repente, mais algum jogador que a fisiologia indicar a necessidade de dar um descanso para o cara poder recuperar a melhor forma e conseguir atuar no seu melhor nível. A equipe do Atlético Goianiense deve entrar em campo, provavelmente, com a mesma escalação que começou o jogo diante da equipe do Fluminense. E esse time que jogou contra o time do Fluminense é um time bem perigoso. Eu tive a oportunidade de assistir ao jogo e, sinceramente, eles levaram perigo ao gol do Fluminense em diversas ocasiões, principalmente explorando as jogadas pelos corredores laterais. Foram papo de 25 cruzamentos ao longo do jogo, toda hora insistindo nas jogadas pelo lado do campo, e a gente sabe bem, corredor lateral tem sido uma dor de cabeça para o time do Botafogo. 6 dos 11 gols sofridos pelo Botafogo até aqui no Campeonato Brasileiro nasceram de jogadas cruzadas, então a gente precisa abrir o olho logo de saída. Sabendo que a equipe adversária busca construir 90% das suas jogadas pelos corredores laterais, seja pelo lado esquerdo, seja pelo lado direito, o Botafogo precisa entrar em campo já sabendo que tem que bloquear as chegadas do Atlético Goianiense por ali. Se der espaço, com a velocidade que eles têm, com a organização tática, porque é um time que está muito bem organizado em campo, isso a gente tem que reconhecer. Já fazia algum tempo que os times do Wagner Mancini não apresentavam, uma boa organização tática. E nitidamente você vê que a equipe do Atlético Goianiense sabe muito bem o que precisa fazer em campo. Via de regra, os trabalhos do Wagner Mancini vinham sendo muito ruins. Já essa equipe do Atlético Goianiense tem demonstrado um bom futebol. Deu muito trabalho para todas as equipes cariocas até aqui, não perdeu nenhum jogo, bateu de 3-0 no Flamengo, venceu o Vasco por 2-1 em São Januário, empatou em 1-1 no Maracanã contra o Fluminense, perdeu na Copa do Brasil com um gol contra, diga-se de passagem, tá? O Fluminense não fez um grande jogo, praticamente não conseguiu agredir a equipe do Atlético Goianiense no Maracanã pela partida de ida da 4ª fase da Copa do Brasil. E no jogo de volta venceu por 3-1 com muita autoridade. Tudo bem, o Muriel falhou no primeiro e no segundo gol, também achei que ele falhou no segundo gol, tem gente que acha que não, foi uma bola muito forte, de fato foi um chute muito forte, mas goleiro tem que dar seu jeito e rebater para o lado, não pode rebater para frente da área para o meio. E ali o time do Atlético Goianiense, bem posicionado, vale destacar, o cara chegou finalizando sem chance de defesa. Mas você repara que até aqui, contra as equipes cariocas, o Atlético Goianiense foi muito bem. A gente está falando de 4 partidas com 3 vitórias e 1 empate.
que o Botafogo não seja vítima desse mini campeonato estadual com o Atlético Goianiense de convidado ali, né? Que a gente consiga chegar no Estádio Olímpico, fazer um grande jogo e conquistar essa vitória. E para conquistar essa vitória, o primeiro ponto a se bloquear são essas investidas pelos corredores laterais. Eles que hoje, na minha opinião, têm 4 grandes destaques aí na equipe. A gente está falando dos 2 laterais, o Dudu pela direita e o Nicolas pela esquerda, e está falando dos 2 pontas. De um lado o Ferrarez, aquele mesmo que jogou no Botafogo, quer dizer, jogou não, né? Porque ele quase não teve oportunidade de entrar em campo com a camisa do Botafogo, não teve sequência de partidas, mas que tem feito um grande campeonato brasileiro pelo Atlético Goianiense. Ele joga pelo lado esquerdo e pelo lado direito o tal do Janderson, que tem uma individualidade muito interessante. É um jogador insinuante, tem velocidade, parte para dentro dos adversários e tem dado muito trabalho para as defesas. Então é um jogador que o Botafogo precisa estar muito atento para não dar espaço. Se deixar esse cara partir para dentro, driblar, ele vai ter oportunidade de encontrar um companheiro bem posicionado, fazendo uma infiltração, ou mesmo arriscar de fora da área. Contra o Fluminense, por exemplo, ele arriscou algumas vezes finalizações de fora da área. Finalizações de fora da área, inclusive, que o Atlético Goianiense busca fazer, tanto com o lateral esquerdo, o tal do Nicolas, quando chega ali perto da grande área, se não der para fazer a jogada de linha de fundo para cruzar essa bola, ele vai tentar a finalização. E tem um bom chute. Contra o time do Bahia, inclusive, ele deu uma finalização lá do meio da rua que levou muito perigo. Então é um lateral que apoia bastante, bem ofensivo, e se tiver a oportunidade de finalizar de fora da área, vai finalizar. Mas não é só ele que busca esse tipo de finalização. Também tem o Marlon Freitas, um volante que apoia bastante. O Edson segura mais lá atrás. O Marlon Freitas tem mais liberdade para poder chegar no campo de ataque, entrar na área do adversário como elemento surpresa. Fica aqui também esse detalhe. É um volante que chega como elemento surpresa porque, como o Atlético Goianiense busca explorar essas jogadas pelos corredores laterais, vira e mexe, eles tentam um passe para quem está chegando. E o Marlon Freitas tem uma ótima finalização, pelo menos naquilo que eu pude observar. O volante chega batendo com vontade na bola e tem dado trabalho para as equipes adversárias em relação a isso. É aquela velha história, finalização de fora da área, nem sempre você vai acertar. Mas quando você tem jogadores que não tem medo de arriscar, que batem na bola buscando fazer esse gol também dessa maneira, a equipe adversária tem mais uma arma para ser explorada. Isso, por exemplo, é algo que o Botafogo faz pouco. A gente quase não vê o Botafogo chutando de fora da área. Raras são as vezes, para falar a verdade. Já a equipe do Atlético Goianiense, não. Pintou a oportunidade de chutar ali próximo da meia-lua da grande área, vai bater pro gol. E já fizeram gols dessa maneira. Fizeram gol de fora da área contra o Flamengo, o Jorginho hoje, que nem tá mais no Atlético Goianiense, mas na ocasião tava ainda, vestindo a camisa 10, se não me falha a memória, bateu uma bola de fora da área com curva, tirando do goleiro, que o Diego Alves não teve a menor possibilidade de defesa. Contra a equipe do Atlético Mineiro, o zagueiro fez um golaço de fora da área. O Everson, recém-contratado pelo Atlético Mineiro da equipe do Santos, não teve qualquer possibilidade de defesa. E contra o Fluminense, teve aquela finalização que resultou no rebote do Muriel e eles fizeram o gol. Então você vê que é uma equipe que está buscando sempre esse tipo de finalização. É uma arma da equipe deles que o Botafogo tem que saber bloquear. É povoar a frente da sua grande área, prestar atenção em quem está vindo como elemento surpresa, para que nessas jogadas pelos corredores laterais, a gente não demore de deixar os caras ou jogar essa bola direto na área, ou tocar para quem está chegando aqui livre de marcação. Por que eu falo livre de marcação? Porque é muito comum você ver as linhas de zaga, e o Botafogo tem que se atentar a isso, quando a equipe adversária está criando as suas chances pelos corredores laterais, acabarem eventualmente afundando muito a linha de defesa dentro da grande área. E ao fazer isso, ao afundar a sua linha de defesa dentro da grande área, se os jogadores de meio de campo não estiverem atentos para marcar quem está subindo, esse cara chega na entrada da grande área completamente sozinho. Por isso que eu estou destacando aqui. O Botafogo não pode afundar tanto assim a sua linha de defesa dentro da grande área e descuidar de quem vem de trás. Não dá para só olhar a bola, a gente tem que olhar quem vai chegar como elemento surpresa, tanto para uma jogada aérea quanto para uma finalização de fora da área. Isso aqui é um ponto que vale a pena destacar. O Atlético, que perdeu recentemente o Renato Kaiser, era o centroavante titular da equipe, que foi para o Atlético Paranaense, e hoje tem na posição de centroavante o Yuri, que a gente sabe bem, aquele Yuri que jogou no Botafogo não é centroavante, ele está sendo improvisado, na minha opinião, ali. De repente não tem outro jogador no elenco que possa fazer aquela função, e o Wagner Mancini está confiando no Yuri para ser o camisa 9. Mas a gente sabe, não é muito a do Yuri ser esse jogador, ser esse 9.
ele é mais um jogador de lado de campo. A menos que no desenrolar da carreira dele, o Yuri tenha mudado essa característica. Mas aquele Yuri que jogou no Botafogo, né, lá em 2013, que veio do Audax, aquele Yuri não era centroavante mesmo. Hoje, de repente, ele pode ter mudado a característica, mas certamente é uma perda importante para a equipe do Atlético Goianiense perder o Renato Kaiser. O jogador vinha muito bem, tinha feito gols importantes, por exemplo, contra a equipe do Vasco, fez 2 gols de cabeça. Então era um centroavante que tinha presença de grande área e certamente nesse tipo de jogada com bola cruzada levava mais perigo do que o próprio Yuri. Embora o Yuri tenha feito um gol de centroavante, né, bem posicionado contra o time do Flamengo. O primeiro gol do Atlético Goianiense naquela vitória por 3-0 contra o Flamengo foi um passe do Ferrarese para o Yuri, que fez a infiltração pelo meio. Então, de qualquer maneira, a gente precisa ter cuidado e atenção com esse jogador também. Outro ponto de atenção para a nossa defesa, não fazer falta perto da grande área. Se for uma falta lateral, é mais bola cruzada na nossa área. E o Botafogo tem demonstrado dificuldade nesse tipo de jogada. E se for uma falta frontal, o Jean, goleiro do Atlético Goianiense, aquele que jogou no Bahia, ele bate falta e bate bem na bola. Então a gente precisa ter muita atenção para não ficar fazendo falta boba perto da grande área, seja pela lateral, seja, né, frontal. Tem que ter esse cuidado, porque quanto menos oportunidade a gente der desses caras finalizarem em direção ao gol do Gatito, menores as possibilidades deles fazerem o gol. Isso aí é uma regra básica do jogo, não é ciência exata, naturalmente. Eu posso finalizar 3 vezes numa partida e fazer 3 gols, pode acontecer, mas se eu reduzo as possibilidades de finalização do meu adversário, em tese pelo menos, eu reduzo as minhas chances de derrota também. Além dessas bolas paradas, tanto pelas laterais quanto frontais ali em relação ao nosso gol, também temos que ter muita atenção em relação aos escanteios. A equipe do Atlético Goianiense, que já fez alguns gols de escanteio nesse Campeonato Brasileiro, tem alguns jogadores altos que podem dar trabalho para a nossa defesa, principalmente considerando que a estatura média dos nossos jogadores não é tão elevada assim. Os 2 jogadores mais altos do nosso time contra o Atlético Goianiense devem ser o Canu e o Babi. E se o Babi não jogar, o Pedro Raul. Então vão ser 2 jogadores altos. O resto não tem uma grande estatura. Então se a gente tivesse escanteio contra, né, a favor do Atlético Goianiense, o Botafogo precisa estar com uma marcação muito certinha para evitar qualquer possibilidade de dor de cabeça. Eles fizeram um gol de cabeça contra o Grêmio, por exemplo, totalmente livre o zagueiro, bola cruzada no primeiro pau, o zagueiro subiu ali sozinho, sem ser incomodado, cabeceou na trave oposta e fez o gol. Isso aqui é só um exemplo, mas eles têm esse tipo de jogada como uma jogada perigosa. E bola aérea para o Botafogo tem sido bem complicado. Agora, nem tudo são flores para o Atlético Goianiense, eles também falham lá atrás. E uma das falhas que vale destacar é justamente as jogadas de cruzamento. O Botafogo que sofre com esse tipo de jogada, mas o Atlético Goianiense também. Os seus 2 laterais que apoiam bastante costumam dar espaço nas suas costas. E quando a equipe adversária chega pelos lados do campo, cruzando essa bola na área, o time deles tem demonstrado muita dificuldade de conseguir anular as investidas dos adversários. Contra o Atlético Mineiro, por exemplo, tivemos 2 gols dessa maneira. 2 cruzamentos ali pelo lado esquerdo da defesa do Atlético Goianiense, em cima do lateral Nicolas, portanto, que é um cara bem ofensivo. O Atlético Mineiro chegou pelo lado da área, cruzou. No primeiro, o Natan fez com o pé, foi uma bola mais rasante. E no segundo, um cruzamento perfeito para o Keno chegar cabeceando, praticamente um chute. Tamanha foi a velocidade que essa bola foi em direção ao gol do Atlético Goianiense. Foram 2 gols do Atlético Mineiro dessa maneira, mostrando que a equipe do Atlético Goianiense tem dificuldade em anular esse tipo de jogada. Outro exemplo que eu posso dar aqui em relação à bola aérea, contra a equipe do Ceará. Em 3 ocasiões, no mínimo, o time do Ceará chegou com grande perigo cruzando essa bola na área para o centroavante. O Kleber subiu, mesmo marcado, conseguiu cabecear essa bola. Então o Botafogo tem que fazer o quê? Se a gente tem o Matheus Babi ou mesmo o Pedro Raul, que são 2 centroavantes altos, a gente tem que buscar explorar essa fragilidade da defesa do Atlético Goianiense. A gente tem 2 centroavantes altos que têm a capacidade de fazer esse cabeceio, de ganhar essa bola no alto, e a gente tem que saber explorar essas virtudes dos nossos jogadores. Não dá pra gente saber que o Atlético Goianiense tem esse tipo de dificuldade e em momento algum explorar esse tipo de jogada. Temos que buscar, seja o Matheus Babi, seja o Pedro Raul, pelo alto. E não é jogar a bola na área, é buscar os jogadores, é dar um passe. Não é simplesmente cruzar e pronto. Não, é encontrar o Matheus Babi ou mesmo o Pedro Raul lá dentro da grande área pelo alto.
Se fizer o cruzamento correto, encontrando os jogadores, a gente tem grande possibilidade de levar perigo ao gol do Atlético Goianiense. Realmente eles têm mostrado dificuldade para marcar, tanto jogadas de cruzamento com a bola rolando, quanto de falta, escanteio, enfim, bola aérea, que também é uma dor de cabeça pra gente, é pro Atlético Goianiense também. Então precisamos saber explorar essa fragilidade da defesa deles. Outro tipo de dificuldade que a defesa do Atlético Goianiense tem demonstrado é quando a equipe adversária faz toques rápidos, tabelas rápidas, pelo corredor central, fazendo a projeção em direção à grande área. Em diversos momentos, eles foram atacados dessa maneira por Flamengo, Atlético Mineiro, Bahia, Ceará. Tiveram outros exemplos também, mas aqui é só para mencionar. São equipes que vêm tabelando essa bola por dentro, com um jogador fazendo a infiltração, e eles acabam não conseguindo bloquear essas linhas de passe. Então, se o Botafogo vier tocando essa bola rápido, fazendo essa projeção em direção à grande área, sempre com toques rápidos. Toquei a bola aqui, dominei, vou pensar o que eu vou fazer. Não, tem que ser rápido. Toquei pra você, passei, você devolve, toco pro outro, passei e devolve. Quando o toque de bola é rápido, fazendo essa projeção em direção à grande área do Atlético Goianiense, com os jogadores infiltrando, é realmente bem difícil para eles marcarem. Então o Botafogo também tem que saber isso. A gente vai ter grandes possibilidades de conseguir sair na cara do Jean. E saindo na cara do goleiro, tem que guardar, não tem jeito. Então essa é mais uma porta de entrada para a defesa do Atlético Goianiense. E para fechar, a gente tem a questão da saída de bola. Quando o time do Atlético Goianiense é pressionado lá em cima, os zagueiros não têm tanta qualidade assim para sair tocando. Vale destacar aqui, por exemplo, quando o zagueiro do Atlético Goianiense, na partida contra o Ceará, já no final da partida, mas isso não muda o fato, recebeu essa bola do Jean, a equipe do Ceará nem estava pressionando tanto assim, porque já estava vencendo por 1-0 e estava no final do jogo, mas o zagueiro deu um mole tremendo, foi tentar sair jogando, errou, perdeu a bola e o Ceará fez o segundo gol. Então, se o Botafogo, em determinados momentos, principalmente pensando que a gente não tem os jogadores de velocidade, então o Botafogo não pode ficar jogando de forma reativa, porque não vai ter essa saída rápida, essa válvula de escape. Se o Botafogo sobe essa linha de marcação, conseguindo pressionar os zagueiros que não têm essa qualidade para sair jogando, eventualmente eles podem cometer uma falha ali no toque de bola e o Botafogo pode se beneficiar. Então é sempre aquela velha história. O Botafogo, quando atacar e quando defender, tem que estar compactado, tem que estar um bloco único. Não dá pra gente atacar e tá muito espaçado depois a equipe. O time tem que subir junto e voltar pra fazer essa recomposição também junto. Se a gente ataca e defende como um bloco, vai ficar muito mais difícil para a equipe do Atlético Goianiense ameaçar o gol do Gatito. Esse é um ponto mega fundamental. E lembrando, como eles têm jogadores de velocidade, quando o Botafogo estiver no campo de ataque, tem que ter muito cuidado para não dar espaço para o contra-ataque. Porque jogadores de velocidade com espaço para correr, o bicho pega. Não é o caso do time do Botafogo, que não tem esse tipo de jogador hoje no elenco. Temos que correr atrás dessa reposição. Vendemos o Luiz Henrique, emprestamos o Luiz Fernando. Não que eu gostasse do Luiz Fernando, pelo contrário, nunca gostei do jogador. Para mim, a cada 10 tentativas errava 8 e acertava 2. Sempre falei isso, com os meus amigos botafoguenses. Não gostava dele, mas era uma válvula de escape. E hoje a gente está sem nenhuma, porque nem Juan, que não deve jogar, nem Davi Araújo são jogadores de velocidade. Então a gente precisa saber estar bem postado, fazer uma boa recomposição, pressão no homem da bola para tirar o passe no contra-ataque, faz uma falta tática se for necessário, sem violência naturalmente, para evitar cartão vermelho, até porque nas partidas do Atlético Goianiense, a quantidade de vezes que teve jogador expulso, seja do Atlético Goianiense, seja do adversário, é brincadeira. Então o Botafogo tem que estar muito bem posicionado, saber fazer a pressão no homem da bola se eventualmente eles tentarem sair no contra-ataque, para a jogada com uma falta tática ali para evitar que eles tenham a possibilidade de chegar ao gol, porque realmente, se tiver espaço, os caras vão dar trabalho no contra-ataque. Então é isso, Fogão. O Botafogo tem grandes possibilidades de chegar à vitória. É claro que a equipe do Atlético Goianiense tem seus pontos fortes, mas como toda equipe tem seus pontos fracos. E curiosamente, eles têm o mesmo ponto fraco do Botafogo. Jogadas pelos corredores laterais com cruzamento na área. O Botafogo sofre desse tipo de jogada e o Atlético Goianiense também. Então que a gente faça o Atlético Goianiense provar do próprio remédio, Que a gente evite lá atrás e lá na frente consiga agredir o adversário. E você, Fogão, tá confiante para essa partida? Acredita na vitória? A gente precisa muito desses 3 pontos. Deixa sua opinião aqui embaixo, seu palpite para essa partida. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo e compartilha nos seus grupos do WhatsApp. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. O botão de se inscrever tá logo aí abaixo.
clica nele e depois ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.